uma jovem dentro de um elevador, agindo de forma estranha, quase surreal. Ela entra, sai, se esconde, gesticula como se estivesse conversando com alguém invisível. A porta do elevador não fecha. Então ela desaparece. Este é o último registro de Elisa Lam, no infame Cecil Hotel, em Los Angeles. O que aconteceu com ela dentro daquele prédio? A história de Elisa Lam é mais do que um caso de desaparecimento. É um mergulho no inexplicável em um hotel com uma história tão sombria quanto fascinante. Uma história que nos faz questionar o que é real, o que é coincidência e o que se esconde nas sombras. Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos, cheia de sonhos e com a vida inteira pela frente, decidiu embarcar em uma viagem sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Los Angeles era uma das paradas, uma cidade vibrante cheia de promessas. Mas para Elisa, essa viagem se transformaria em um pesadelo sem fim. Ela escolheu se hospedar no Cecil Hotel, talvez sem conhecer sua reputação sinistra. O Cecil, um edifício imponente no coração da cidade, guardava segredos obscuros. Apelidado de Hotel da Morte, o Cecil carrega consigo um histórico de suicídios, overdoses, assassinatos e desaparecimentos. Um local que atraía almas perdidas e onde a linha entre a realidade e o terror se tornava tênue. Richard Ramirez se hospedou lá durante seu período de crimes. Elizabeth Short, a Dália Negra, foi vista no bar do Cecil pouco antes de seu brutal assassinato. E esses são apenas alguns exemplos das tragédias que assombram os corredores desse hotel amaldiçoado. O que Elisa Lam encontraria dentro daquelas paredes? Seria o Cecil uma porta de entrada para o inexplicável? Parece que o hotel em si já é um personagem nessa história macabra. Sem dúvida. E essa atmosfera carregada de mistério se torna ainda mais intensa quando pensamos no vídeo do elevador. As teorias são inúmeras, variando de uma possível overdose acidental até as mais bizarras conspirações. Mas nenhuma delas parece explicar completamente o comportamento inexplicável de Elisa Lam naquelas imagens perturbadoras. O caso de Elisa Lam nos lembra de que, por trás de cada desaparecimento, há uma história complexa, cheia de perguntas sem respostas, e o Cecil Hotel, com sua história macabra, parece amplificar essa sensação de mistério e incerteza. Como podemos separar os fatos das lendas nesse caso, que de fato contribuiu para o seu desaparecimento? E com essas perguntas inquietantes, nos aproximamos do ponto crucial dessa história. A investigação, repleta de pistas falsas e becos sem saída. A investigação do desaparecimento de Elisa Lam foi, desde o início, um verdadeiro quebra-cabeças. Como juntar as peças quando muitas delas parecem estar faltando? A cronologia dos eventos nos mostra uma jovem viajando sozinha, comunicando-se regularmente com sua família. De repente, essa comunicação cessa. Seus últimos dias no Cecil são um borrão reconstruído a partir de fragmentos de testemunhos, alguns contraditórios, outros vagos demais para oferecerem respostas concretas. Funcionários do hotel relataram encontros esporádicos com Elisa, descrevendo-a como educada, mas reservada. Havia relatos de comportamentos estranhos, mas nada que pudesse prever o seu desaparecimento. O que realmente aconteceu nos dias que antecederam o fatídico vídeo do elevador? Esse vídeo, aliás, tornou-se o epicentro de todo o mistério. Analisado quadro a quadro por especialistas e amadores, ele gerou uma enxurrada de teorias que iam desde uma possível crise psicótica até as mais obscuras conspirações envolvendo sociedades secretas e rituais macabros. A internet, como sempre, fervilhava de especulações. Elisa parecia estar se escondendo de alguém? Estava sob efeito de alguma substância? Ou, como alguns sugeriam, conversando com entidades invisíveis? A própria polícia, inicialmente, cogitou a hipótese de um surto psicótico, baseando-se no histórico de bipolaridade de Elisa. Mas essa explicação, embora plausível, não convencia a todos. O vídeo, apesar de perturbador, não oferecia provas concretas, apenas mais perguntas. A busca por Elisa se intensificou, com a polícia e a família empenhando todos os esforços para encontrá-la. Cães farejadores, mergulhadores, buscas em edifícios vizinhos, nada. Cecil, com sua labiríntica estrutura e seu passado sombrio, parecia engolir qualquer pista. A angústia da família, a cada dia que passava, transformava-se em desespero. A mídia, por sua vez, amplificava o mistério, alimentando a curiosidade mórbida do público e pressionando as autoridades por respostas. A cada nova reportagem, a história de Elisa Lam ganhava contornos mais dramáticos, transformando-se em um espetáculo midiático que, de certa forma, eclipsava a tragédia humana por trás do desaparecimento. Que a polícia estava deixando passar? Onde estavam as respostas que todos buscavam? A investigação parecia estar em um beco sem saída, com pistas falsas se multiplicando a cada nova descoberta, e a pergunta crucial permanecia:
Onde estava Elisa Lam? A resposta, tão perturbadora quanto inesperada, viria de um lugar inimaginável e nos levaria a um novo patamar de mistério. Quase 3 semanas após o desaparecimento de Elisa Lam, hóspedes do Cecil Hotel começaram a reclamar da água. Um gosto estranho, uma cor turva, uma pressão irregular. Reclamações que, a princípio, foram ignoradas pela administração do hotel, atribuídas aos velhos encanamentos do prédio. Mas a insistência dos hóspedes, somada ao odor cada vez mais forte, forçou uma inspeção na caixa d'água localizada no topo do edifício. E foi lá, em um local de difícil acesso, que a verdade, macabra e perturbadora, finalmente veio à tona. O corpo de Elisa Lam foi encontrado dentro da caixa d'água. Imaginem a cena. Um hotel decadente com uma história repleta de tragédias. Um vídeo perturbador de uma jovem desaparecida. E agora, a descoberta do seu corpo em um lugar tão improvável, tão inacessível. A caixa d'água era fechada com tampa pesada, e o acesso ao terraço, onde ela estava localizada, era restrito. Como Elisa Lam teria conseguido chegar até lá sozinha? A pergunta ecoava na mente dos investigadores, da família e de todos que acompanhavam o caso. As teorias, antes centradas no vídeo do elevador, agora ganhavam um novo e sinistro capítulo. Como ela teria subido até o topo do prédio sem ser vista? Teria alguém ajudado? Ou, como alguns ousavam especular, teria ela conseguido entrar na caixa d'água por conta própria em um ato de desespero ou sob influência de alguma força desconhecida? A cena macabra da descoberta adicionava mais perguntas a um mistério que parecia cada vez mais insolúvel. A autópsia, realizada logo após a descoberta do corpo, trouxe algumas respostas, mas também aprofundou as controvérsias. A causa da morte foi determinada como afogamento acidental, sem sinais de violência ou agressão sexual. A perícia toxicológica apontou a presença de alguns medicamentos prescritos para tratar o transtorno bipolar de Elisa em níveis terapêuticos. No entanto, a ausência de sinais de luta ou de qualquer indício de que ela tivesse sido forçada a entrar na caixa d'água deixava muitas questões sem resposta. Como explicar o seu comportamento bizarro no elevador? Como ela teria conseguido acessar a caixa d'água sozinha? E por que seus pertences pessoais, incluindo celular e carteira, nunca foram encontrados? Para muitos, a hipótese de homicídio, apesar da ausência de provas concretas, não podia ser descartada. Afinal, como uma jovem, mesmo em meio a uma crise, conseguiria realizar uma sequência de ações tão complexas, culminando em sua morte em um local tão inacessível? É realmente difícil acreditar que tudo tenha sido apenas um acidente. A história toda é repleta de detalhes que parecem não se encaixar. Exato, e a descoberta do corpo na caixa d'água gerou um verdadeiro pandemônio. A notícia se espalhou rapidamente, chocando a opinião pública e gerando uma onda de questionamentos sobre a segurança do Cecil Hotel. Hóspedes que haviam se hospedado no período em que Elisa Lam desapareceu relataram, em entrevistas à imprensa, que a água que utilizaram tinha um gosto estranho, uma cor escura e até mesmo um cheiro peculiar. A imagem da jovem dentro da caixa d'água, contaminando a água que outros hóspedes utilizaram para beber, tomar banho, escovar os dentes, era perturbadora e revoltante. A administração do hotel tentou minimizar a situação, afirmando que a contaminação teria sido mínima e sem riscos à saúde. No entanto, a reputação do Cecil, já manchada por seu passado sombrio, sofreu um novo golpe, dessa vez irreparável. O hotel se tornou sinônimo de tragédia, de mistério e de negligência. A história de Elisa Lam, tragicamente encerrada dentro daquela caixa d'água, lançava uma sombra de dúvida sobre a versão oficial dos fatos. Seria mesmo um acidente? Ou haveria algo mais, algo sinistro, por trás daquela morte inexplicável? E assim, o mistério do desaparecimento de Elisa Lam, em vez de se dissipar com a descoberta do corpo, se adensava, transformando-se em um terreno fértil para as mais diversas teorias e especulações entre a realidade e a ficção, onde reside a verdade sobre a morte de Elisa Lam. A morte de Elisa Lam, envolta em circunstâncias tão bizarras, inevitavelmente gerou uma série de teorias e especulações. A internet, como um caldeirão fervilhante de informações, amplificou essas teorias, muitas vezes misturando fatos com ficção, criando narrativas que se distanciavam cada vez mais da realidade. Vamos analisar algumas dessas teorias, buscando separar o que é plausível do que é pura especulação. Uma das teorias levantadas questiona a segurança do Cecil Hotel. Como Elisa Lam conseguiu acessar o terraço e a caixa d'água, áreas restritas aos hóspedes? Imagens das câmeras de segurança mostram que a porta de acesso ao terraço estava, de fato, destrancada. Além disso, relatos de ex-funcionários e hóspedes apontam para um histórico de falhas no sistema de segurança do prédio. Portas destrancadas, alarmes desativados e um acesso relativamente fácil ao terraço levantam sérias dúvidas sobre a segurança do local. Seria possível que Elisa, em meio a uma crise,
tenha simplesmente vagado pelo hotel sem ser notada até chegar à caixa d'água. A fragilidade da segurança do Cecil, sem dúvida, contribuiu para o mistério em torno de sua morte. Ela expõe não apenas a negligência da administração do hotel, mas também levanta a possibilidade de que a tragédia poderia ter sido evitada. O diagnóstico de transtorno bipolar de Elisa Lam também é um ponto central nas discussões sobre o caso. Especialistas em saúde mental explicam que, durante crises, indivíduos com bipolaridade podem apresentar comportamentos imprevisíveis, alucinações e delírios. Poderia Elisa ter sofrido um episódio maníaco ou psicótico que a levou a agir de forma tão estranha no elevador e, posteriormente, a subir até a caixa d'água? Faz sentido, considerando o histórico dela. Mas ainda assim, subir na caixa d'água? Exato, é um ponto crucial. Embora o transtorno bipolar possa explicar, em parte, o comportamento de Elisa no elevador, ele não oferece uma resposta definitiva para como ela chegou à caixa d'água e como conseguiu entrar nela. E como em todo bom mistério, não faltam teorias conspiratórias. Uma das mais populares relaciona o caso de Elisa Lam ao filme de terror japonês Dark Water, que, coincidentemente ou não, narra a história de uma menina que morre em uma caixa d'água de um prédio. A semelhança entre a ficção e a realidade, embora superficial, alimentou especulações sobre uma possível encenação, um ritual macabro ou até mesmo uma imitação do filme. Outras teorias ainda mais bizarras falam de experimentos governamentais e sociedades secretas. No entanto, nenhuma dessas teorias apresenta evidências concretas, baseando-se apenas em coincidências e interpretações forçadas dos fatos. Por fim, uma teoria bastante curiosa que ganhou força na internet relaciona o caso ao jogo online conhecido como Televator Game, o jogo do elevador. Segundo a lenda urbana, esse jogo permitiria acessar outras dimensões utilizando um elevador como portal. As regras do jogo, com seus rituais específicos e sequências de andares, guardam uma estranha semelhança com os movimentos de Elisa Lam no vídeo do elevador. Seria possível que ela estivesse jogando esse jogo e, de alguma forma, tenha se perdido entre as dimensões. Por mais fantasiosa que essa teoria possa parecer, a estranha coincidência entre os movimentos de Elisa e as regras do jogo intriga e instiga a imaginação. Diante de tantas teorias, fica a pergunta: qual delas se aproxima mais da verdade? A investigação policial, com seus acertos e controvérsias, tentou desvendar esse enigma. A investigação conduzida pelo Departamento de Polícia de Los Angeles no caso Elisa Lam foi, desde o início, alvo de intenso escrutínio público e permeada por controvérsias. A pressão da mídia, a viralização do vídeo do elevador e a natureza bizarra do caso criaram um ambiente de grande expectativa por respostas rápidas e definitivas. Mas, como veremos, a busca pela verdade se mostrou um caminho tortuoso, repleto de becos sem saída e perguntas sem respostas. Os procedimentos iniciais adotados pela polícia seguiram um protocolo padrão para casos de desaparecimento. Entrevistas com familiares, amigos e funcionários do hotel, buscas pela área, análise de imagens de câmeras de segurança e divulgação da foto de Elisa para a imprensa foram algumas das ações tomadas. No entanto, a vastidão do Cecil Hotel, com seus inúmeros quartos, corredores e áreas de acesso restrito, dificultou a busca. A estrutura labiríntica do prédio e a falta de um sistema de segurança eficaz contribuíram para que as investigações iniciais não obtivessem resultados concretos. A polícia, inicialmente, focou na hipótese de desaparecimento voluntário, considerando o histórico de bipolaridade de Elisa. No entanto, a falta de contato com a família e a ausência de qualquer indício de que ela tivesse planejado deixar o hotel logo levantaram suspeitas de que algo mais grave poderia ter acontecido. Parece que a própria estrutura do hotel já dificultou bastante a investigação. Com certeza, e o tempo nesse tipo de situação é crucial. Cada minuto perdido pode significar a diferença entre encontrar uma pessoa viva ou apenas o seu corpo. No caso de Elisa Lam, a demora em encontrar seu corpo dentro da caixa d'água gerou críticas à eficácia da investigação. Para entendermos melhor as controvérsias em torno da investigação, vamos ouvir o que especialistas em criminalística têm a dizer sobre o caso, analisando as evidências coletadas, como o vídeo do elevador, o laudo da autópsia e os depoimentos das testemunhas, podemos identificar os pontos obscuros e as falhas que levantaram tantas dúvidas. O vídeo do elevador, a peça central desse enigma, foi analisado exaustivamente por peritos. Embora o comportamento de Elisa Lam nas imagens seja, sem dúvida, perturbador, a perícia não encontrou evidências de que ela estivesse sendo ameaçada ou coagida por alguém. A ausência de marcas de violência no corpo e de sinais de luta também dificultou a comprovação da hipótese de homicídio.
No entanto, a forma como Elisa conseguiu acessar a caixa d'água, localizada em uma área restrita, permanece um mistério. A falta de imagens que mostrem seu trajeto até o topo do edifício e a dificuldade em explicar como ela teria conseguido entrar na caixa d'água sozinha, considerando seu porte físico e as características do local, alimentam as suspeitas de que ela pode ter tido ajuda de alguém. A viralização do vídeo do elevador teve um impacto profundo na investigação e na percepção pública do caso. Milhões de pessoas assistiram às imagens perturbadoras de Elisa Lam, gerando uma onda de especulações e teorias na internet. Enquanto alguns buscavam explicações racionais para o seu comportamento, outros apostaram em teorias conspiratórias e sobrenaturais. A exposição midiática, embora fundamental para divulgar o desaparecimento e mobilizar a busca por Elisa, também trouxe consigo uma série de desafios para a polícia. A pressão da opinião pública por respostas, muitas vezes alimentada por especulações infundadas, criou um ambiente de desinformação e dificultou o trabalho dos investigadores. A internet pode ser uma grande aliada, mas também pode atrapalhar bastante nessas horas, não é? Sem dúvida, a desinformação pode ser um obstáculo tão grande quanto a falta de informação. A polícia se viu diante do desafio de separar os fatos das inúmeras teorias que circulavam na internet, o que certamente dificultou a busca pela verdade. A história de Elisa Lam é um exemplo trágico de como a interseção entre mistério, mídia e internet pode moldar a narrativa de um caso e influenciar as investigações. As controvérsias em torno da investigação policial, os pontos obscuros que jamais foram esclarecidos, e a aura de mistério que ainda envolve a sua morte, nos fazem questionar que legado Elisa Lam nos deixou, quais os impactos desse caso na forma como lidamos com desaparecimentos e na busca por justiça. O caso de Elisa Lam transcendeu os limites da investigação policial e se tornou um fenômeno cultural, um símbolo da nossa era, marcada pela onipresença da internet e pela nossa fascinação pelo inexplicável. O legado de Elisa Lam nos convida a refletir sobre a maneira como consumimos e compartilhamos informações, sobre a importância da saúde mental e sobre a nossa incansável busca por respostas em um mundo repleto de mistérios. A internet, com sua capacidade de conectar bilhões de pessoas em tempo real, desempenhou um papel fundamental na história de Elisa Lam. Foi através da web que o vídeo do elevador se tornou viral, transformando um caso local em um evento global. As redes sociais, nesse contexto, atuaram como amplificadoras, disseminando informações, teorias e especulações, muitas vezes sem qualquer filtro ou critério. O caso Elisa Lam ilustra o poder da internet, tanto para o bem quanto para o mal. Por um lado, a viralização do vídeo ajudou a divulgar o desaparecimento, mobilizando pessoas ao redor do mundo na busca por informações. Por outro, a disseminação desenfreada de teorias, muitas vezes sensacionalistas e infundadas, criou um ambiente de desinformação, dificultando o trabalho da polícia e causando sofrimento adicional à família. A ética na cobertura de casos criminais online, a responsabilidade de quem compartilha informações e a necessidade de checar a veracidade das notícias são questões que o caso Elisa Lam nos coloca e que merecem nossa profunda reflexão. É impressionante como a internet pode ser uma faca de dois gumes. Sem dúvida. E o caso de Elisa Lam também nos força a refletir sobre a importância da saúde mental. O diagnóstico de transtorno bipolar de Elisa, embora não explique totalmente o mistério em torno de sua morte, lança a luz sobre a necessidade de conscientização e tratamento adequado para transtornos mentais. A estigmatização e a falta de acesso a tratamento adequado ainda são barreiras que impedem muitas pessoas de buscarem ajuda. A história de Elisa Lam nos lembra da fragilidade da vida, da importância de cuidar da nossa saúde mental e de apoiar aqueles que sofrem com transtornos mentais. Existem diversos recursos e grupos de apoio disponíveis para quem precisa de ajuda. Não hesitem em buscar auxílio. Falar sobre saúde mental é fundamental. Por fim, o caso de Elisa Lam reflete a nossa inerente necessidade de compreender o desconhecido, a atração por mistérios, por histórias que desafiam a lógica e nos confrontam com a nossa própria vulnerabilidade, é uma característica intrínseca da natureza humana. Buscamos respostas, padrões, conexões, na tentativa de dar sentido ao mundo ao nosso redor. E quando essas respostas não são encontradas, a fascinação pelo inexplicável se intensifica. Casos como o de Elisa Lam permanecem em nossa memória coletiva, não apenas pelo mistério em si, mas também pelas perguntas que eles nos deixam. O que realmente aconteceu dentro daquele hotel? Que segredos se escondem por trás daquela morte enigmática? As perguntas, talvez, sejam mais importantes do que as respostas. Elas nos instigam a pensar, a questionar e a buscar a verdade, mesmo que ela esteja envolta em sombras. O legado de Elisa Lam é um convite à reflexão, um lembrete de que a realidade, por vezes,
pode ser mais estranha e perturbadora do que a ficção, e que a busca por respostas, embora essencial, nem sempre nos leva à verdade absoluta. Talvez a verdadeira lição que Elisa Lam nos deixou seja de aceitar o mistério, a de conviver com a incerteza, e acima de tudo, a de valorizar a vida em toda a sua complexidade e fragilidade. Com essa reflexão, chegamos a um ponto crucial, um enigma sem solução, após revisitarmos os detalhes perturbadores do desaparecimento e morte de Elisa Lam. Desde o vídeo enigmático no elevador até a macabra descoberta em cima do Cecil Hotel, fica claro que nos encontramos diante de um caso complexo e, possivelmente, sem solução definitiva. E lembrando os principais pontos, temos uma jovem com histórico de transtorno bipolar, viajando sozinha, hospedada em um hotel com um passado sombrio e repleto de incidentes. Temos o vídeo do elevador, que mostra um comportamento inexplicável, gerando inúmeras interpretações, desde um possível surto psicótico até teorias conspiratórias envolvendo jogos sobrenaturais e experimentos secretos. E, por fim, a descoberta do corpo na caixa d'água, um local de difícil acesso, levantando questões sobre como Elisa teria chegado até lá e sobre a segurança do próprio hotel. Analisamos as teorias, desde a falha na segurança do Cecil, passando pela possibilidade de um episódio maníaco, até as mais especulativas, como a ligação com o filme Darkwater ou o jogo Televator Game. Cada uma dessas teorias oferece uma perspectiva diferente sobre o caso, mas nenhuma delas consegue explicar completamente todos os fatos. A incerteza que paira sobre a morte de Elisa Lam é, talvez, a parte mais perturbadora de toda essa história. A ausência de respostas definitivas nos força a confrontar a complexidade da verdade, a fragilidade das investigações e os limites da nossa compreensão. Será que algum dia saberemos o que realmente aconteceu com Elisa Lam dentro daquele hotel? Ou esse caso permanecerá para sempre um enigma sem solução? Uma ferida aberta na busca pela justiça e pela compreensão da natureza humana? As perguntas sem resposta ecoam. Como ela chegou à caixa d'água? O transtorno bipolar teve um papel decisivo em sua morte? Houve negligência por parte do hotel? Existiu alguma outra pessoa envolvida? Ou foi uma sucessão trágica de coincidências que culminou nesse desfecho? Independentemente das teorias, das especulações e das controvérsias, é fundamental que nos lembremos de que, por trás de todo esse mistério, existiu uma pessoa real, uma jovem com sonhos e aspirações, cuja vida foi tragicamente interrompida. Por isso, é essencial que abordemos esse caso com empatia e respeito pela memória de Elisa Lam e por sua família, que ainda busca por respostas e por paz diante de uma perda tão dolorosa. Que a história de Elisa Lam sirva como um lembrete da importância da compaixão, da busca pela verdade e da necessidade de apoiar aqueles que sofrem com transtornos mentais. Que possamos honrar sua memória, não com especulações sensacionalistas, mas com a busca por um mundo mais justo, compreensivo e humano. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Inscreva-se no Inquérito Oculto para não perder os próximos mistérios.